Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Alexandre Martins e nós estamos aqui para mais uma aula da matéria de discipulado cristão, onde nós estamos tratando daquilo que nós chamamos de Manual do Novo Convertido, onde nós estamos ensinando atitudes que você deve tomar depois que você aceita Jesus como seu Salvador. Antes de entrar no assunto da aula de hoje, eu quero pedir a você que, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? E clica no sininho para você receber aviso quando postarmos novos vídeos, tá bom? E quero pedir também que você dê um like no final desta aula, você dê um like neste vídeo para que o YouTube possa estar divulgando mais os nossos vídeos, tá bom? Na aula de hoje, meus irmãos, nós vamos tratar sobre a 14ª atitude que você deve tomar depois que você aceita Jesus como seu Salvador, que é fechar as janelas da alma. Para falar desse assunto, nós vamos ler aqui a referência bíblica que está em Provérbios, capítulo de número 4, e o verso de número 20 em diante, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te da falsidade da boca, afasta-te das perversidades dos lábios, e os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Tá bom? Então, nós sabemos que temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas nós temos janelas no corpo também que absolve, através do qual a alma absolve as coisas desse mundo, tá? E quais são essas janelas? É a janela dos olhos e a janela dos ouvidos. Agora que você já é um discípulo de Cristo, você deve guardar as janelas da alma, os olhos e os ouvidos. E por que você deve fazer isso? Porque tudo que os teus olhos ouvem, e tudo que os teus ouvidos ouvem, e os teus olhos veem, a sua alma absolve. Porque os olhos e os ouvidos são a fonte do saber que Deus deu ao homem, mas também são janelas da alma. Tudo que sabemos, sabemos porque ouvimos ou porque lemos, mas a nossa alma também absolve tudo que os nossos olhos veem e tudo que os nossos ouvidos ouvem. O inimigo está sempre à espreita para ver se você está desapercebido quanto às janelas da alma. Se você estiver desapercebido, ele então terá a oportunidade que ele quer para semear coisas venenosas, coisas malignas em sua vida e que te contaminem, levando você a pecar contra Deus. Então o inimigo, irmãos, ele trabalha 24 horas por dia contra nós. E ele fica o tempo todo observando para ver se você está dando uma brecha. E se você estiver dando uma brecha, ele vai encontrar a oportunidade que ele quer para lhe prejudicar, para lhe contaminar, para te afastar de Deus, tá? E muitas vezes, meus irmãos, ele encontra esta brecha no quê? Nas coisas que a gente olha e naquilo que a gente ouve, tá? Então nós precisamos ter
essa noção. Isto também tem a ver com vigilância. Vigiar com olhar. Por exemplo, não assistir na TV coisas que contamine, tá? Eu não estou aqui para dizer que é errado você ter televisão na sua casa, mas é errado você não saber usar o aparelho que você tem. Se você tem um aparelho, cuidado com o que você vai assistir para que aquilo não lhe contamine, tá bom? Não ler certos tipos de revistas, nem tudo é para a gente estar lendo. Tem coisas que é para o ímpio e você não deve fazer parte disso. Vigiar com aquilo que você vê na internet. A internet, se você souber usar, ela pode ser uma ferramenta de evangelização, de ensino, de pregação, mas se você não souber usar, ela pode ser um instrumento para te corromper, para te afastar de Deus. A sua alma pode absorver coisas que não vão edificar e que vão prejudicar. Se você tem um amigo que fala muitas palavras torpes, muitos palavrões, gírias, você tem duas opções. Ou você corrige ele, ou você se afasta dele. Se você corrigir e você ver que ele não mudou aquela maneira de se comportar, então se afaste dele. Mas não deixe ele contaminar você. Não deixe ele semear essas imundícias, ficar falando coisas impuras aos seus ouvidos, porque sua alma vai absorver. Entendeu? Então, isso é fundamental, fechar as janelas da alma, os ouvidos e os olhos. Seus ouvidos não foram feitos para ouvir música mundana. Seus ouvidos foram feitos para ouvir louvores. Seus olhos foram feitos para ver coisas que edificam. Por quê? Porque a sua alma vai absorver tudo que os teus olhos veem e tudo que os teus ouvidos ouvirem. Tá bom? Outro assunto que eu quero tratar hoje, a 15ª atitude que você deve tomar depois que você aceita Jesus como seu Salvador, é confessar os seus pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 1 e o versículo de número 9. Primeira Epístola de João, capítulo 1 e o versículo de número 9. Olha o que está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? Então, se tem uma coisa que pode nos prejudicar e muito, é pecado escondido, pecado jogado para debaixo do tapete e não confessado. Isso é terrível. Isso leva o crente à morte espiritual. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre guardar ou esconder o pecado? Vamos ver o que a Bíblia diz? Salmo 32 e o verso de número 3. Salmo 32, acompanhe as aulas com a Bíblia. Se você estiver sem Bíblia, você está fazendo errado. Pegue a Bíblia e acompanhe as aulas com a Bíblia. Salmo 32 e o verso 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Aqui é o salmista dizendo que bem-aventurado é o homem a qual o Senhor não imputa o pecado, porque esse homem confessa. E aí ele vem dizendo, no 2 ele diz, bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade. Verso seguinte ele diz, porque eu guardei o silêncio e envelheceram-se os meus ossos. Então ele está deixando claro que não faz bem
você esconder a maldade, esconder o pecado. Verso 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Está vendo? Então, ele sentiu a mão de Deus pesando sobre ele, por estar escondendo o pecado, por estar em silêncio quando pecou. Esse salmo é de Davi. Aí no verso de número 5 ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Ou seja, ele resolveu confessar. E aí ele disse: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Está vendo? Enquanto ele escondia o pecado, a mão de Deus pesava. Quando ele confessou, ele disse: agora sim eu senti o perdão de Deus. Deus me perdoou do meu pecado. Tá? Então, irmãos, não vale a pena esconder pecado para debaixo do tapete. Quando você pecar, confesse. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tem gente que não prospera porque vive jogando para debaixo do tapete o pecado e não confessa. Nunca esconda seus erros, confesse a Deus e ao seu líder. Tiago 5,16, eu vou ler porque essa referência ela é muito importante. Olha o que diz aqui, perto do finalzinho da Bíblia, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, você precisa entender isso, porque às vezes tem pessoas que ensinam errado, dizendo que você só recebe o perdão de Deus se você confessar ao homem. Não. Para receber perdão, você confessa a Deus. Para receber ajuda, você confessa ao seu líder. Tá? Então, quando você errar, você precisa chamar o seu pastor e conversar com ele. Mas é para quê? Para receber o perdão? Não. Se você confessou a Deus e pediu perdão a Deus, você recebe o perdão de Deus. Ao seu pastor você confessa para receber ajuda. Tá bom? Isso é muito importante para que você vença o erro e não volte mais o erro. Você precisa receber a ajuda do seu pastor. Ah, mas eu não confio no meu pastor para confessar um pecado para ele. Se você não confia, então ele não serve para ser seu pastor. Quem é que serve para ser seu pastor? Alguém que você confie no caráter dele. Alguém que você confie em confessar e saiba que ele não vai te expor, não vai te envergonhar, mas vai orar com você, vai lhe aconselhar e vai lhe ajudar. Tá bom? Isso é muito importante. O terceiro e último assunto que eu quero tratar nesta aula, tá? Nós ainda temos mais 2 aulas para terminar essa matéria, que é a aula 9ª e a 10ª. São 10 aulas no total, nós estamos na 8ª. Mas o último assunto desta aula é este aqui, a 16ª atitude que você deve tomar depois que você aceita Jesus como Salvador. Qual é? Perdoar e pedir perdão. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista às aulas anteriores. Todas elas têm assuntos importantíssimos. A 16ª atitude é essa: perdoar e pedir perdão. Mateus capítulo de número 6 e o versículo de número 14 e 15. Olha o que a Bíblia diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tá? Então, tem pessoas que não têm coragem de perdoar e nem de pedir perdão. Mas o que precisa? O que é preciso para você perdoar e pedir perdão? Você só precisa estar vivo e ser temente a Deus.
Por que eu disse estar vivo? Porque é impossível uma pessoa viver a vida inteira sem errar contra alguém ou sem que alguém erre contra você. É impossível viver a vida inteira sem cometer erros contra alguém ou alguém nunca errar contra você. Agora, é claro, existem pessoas que têm dificuldade para perdoar, guardam mágoa, rancor, e essas coisas causam raiz de amargura. Isso é muito sério, porque tem muitas pessoas sofrendo de doenças gravíssimas, simplesmente porque não perdoam, tá? E o pior, tem o seu relacionamento com Deus impedido porque não perdoam. Ah, pastor, mas eu conheço uma irmã, a irmã fulana está brigada com a irmã ciclana e ela fala em línguas. Ela entrega profecia, revelação, mas a Bíblia diz que essa pessoa, se ela tiver nessas condições, ela não tem relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que ela não recebe perdão de Deus dos seus pecados se ela não perdoar. Como é que vai ter relacionamento com Deus em pecado? Não tem como. Isaías disse: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Entendeu? Então, precisa perdoar. Mas por que tem muita gente que não consegue perdoar? Por causa do orgulho, da soberba. Infelizmente, muitas pessoas, até dentro da própria casa, são tão soberbas que moram debaixo do mesmo teto, mas não conversam, não se falam, não perdoam, não tem comunicação. Você está entendendo? E isso prejudica e muito o seu relacionamento com Deus. Então, irmãos, a recomendação é que você perdoe. E se você precisar pedir perdão, peça perdão também. Tem outras pessoas que são orgulhosas e não conseguem pedir perdão quando erram, não querem descer do salto do orgulho, não conseguem se humilhar. Tem aqueles que são soberbos e não perdoam, e aqueles que não conseguem se humilhar pedindo perdão. Se você verdadeiramente já recebeu a Cristo, você deve ter agora um coração perdoador. Se seu coração está endurecido, é porque você ainda não recebeu a Cristo de verdade. Tá? Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é grave o que o fulano me fez. E o que nós fizemos? E o que você fez? Foi grave? Mas Jesus te perdoou na cruz. Jesus nos perdoou na cruz. Eu costumo dizer o seguinte: quer que fique fácil perdoar alguém? Olhe para a cruz. Jesus perdoou sem a gente merecer. Não espere alguém merecer perdão. O perdão não está no campo do sentimento. Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar. O perdão está no campo da atitude. Você não sente, você decide perdoar. Porque a Bíblia diz que temos que perdoar. Tá? Então, você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que você não é tão melhor do que a outra pessoa, para negar o perdão para ela. Você não é Deus para negar perdão a alguém. Nem Deus nega perdão, por que nós vamos negar? Então perdoe, peça perdão. Mateus 5, 23 e 24 deixa bem claro que até a oferta que a gente der, a oferta ali é culto, Deus não recebe se você não se reconciliar com seu irmão primeiro. Você que está assistindo essa aula, faça uma análise. Se tem alguém que você precisa se reconciliar, vá depressa. Ah, pastor, mas o fulano estava errado e eu estava certo. Eu não estou perguntando quem estava errado e quem estava certo. Vai lá, se reconcilia com a pessoa, porque a Bíblia diz que se não tiver reconciliação, Deus não recebe o seu culto. Pastor, mas o fulano ou a fulana cometeu algo muito grave contra mim. É o resultado da natureza caída. E Jesus não disse que alguns são maus. Jesus disse que todos são maus.
Jesus disse assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Jesus chamou todo mundo de mau. Todos nós temos reflexos de bondade, principalmente quando não conhecemos a Cristo. Mas a maldade, a natureza caída, está impregnada no homem desde quando ele nasce, porque ele já herda a natureza caída de Adão. E aí, somente o Espírito Santo, para nos limpar, para nos purificar e colocar em nós um coração perdoador. Então, se você recebeu o Espírito Santo, você deve ter um coração perdoador e deve perdoar o seu próximo. Tá bom? Então, meus irmãos, eu quero finalizar esta aula dizendo a você: feche as janelas da alma. Não dê brecha para o inimigo. Confesse os seus pecados. Nunca esconda a sujeira debaixo do tapete. Confesse a Deus e ao seu líder. A Deus para receber perdão e ao seu líder para receber ajuda. E para terminar, perdoe. E quando for preciso, peça perdão também. Adiante da humildade, adiante da honra, vai a humildade. Ou seja, se você é humilde, a honra vem logo em seguida. Agora, se você é soberbo, a Bíblia diz que o soberbo Deus abate. Tá bom? Deus te abençoe. Volto a pedir a você, compartilhe esse vídeo com alguém, informe alguém que tem esse curso maravilhoso de discipulado para essa pessoa aprender e crescer mais, tá bom? E dê um like aí no vídeo, agora no final da aula. Se você já é inscrito, Deus te abençoe e eu agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva, clica no sininho para receber avisos e dá um like no vídeo, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe. Na próxima aula nós estaremos tratando mais alguns assuntos. Restam 2 aulas para terminar. Vamos juntos até o final. Grande abraço.